Meu nome é Sandra. Passei muitos anos entre delírios e clínicas de saúde mental, mas não por algo realmente ligado à minha sanidade. Era por uma lembrança que eu precisei fingir que esqueci para escapar das terapias, dos remédios controlados e das perguntas que nunca vinham com cuidado. Eles diziam que era imaginação infantil, que criança cria monstros para dar forma ao medo. Mas o que eu lembro não era um monstro, era um segredo. Cresci na roça, num lugar pequeno, onde as noites eram silenciosas demais para uma criança dormir sem ouvir os próprios pensamentos. Desde cedo aprendi a reconhecer o ciclo da lua, não por fascínio, mas por atenção. Sempre que ela ficava cheia, algumas coisas mudavam. Os adultos fechavam as portas mais cedo, os cachorros sumiam do terreiro e minha mãe colocava um pano escuro na janela do meu quarto, mesmo quando não chovia. Quando eu perguntava o motivo, ela respondia sempre igual: tem coisas que não são para ver. Seu Betinho morava a 3 casas da nossa. Eu o via quase todos os dias. Trabalhador, calado, sempre com cheiro de terra molhada e suor. Nunca foi rude comigo, nunca o vi de nervoso ou levantar a voz para alguém. Mas nas semanas de lua cheia, ele desaparecia. Não capinava, não passava na estrada, não aparecia no mercadinho. E quando voltava dias depois, vinha sempre machucado. Arranhões nos braços, mancha roxa no pescoço. Uma vez, vi sangue seco na barra da calça. Perguntei à minha mãe. Ela me mandou ficar quieta. Você não viu nada, Sandra. Foi assim que aprendi que o silêncio também é ensinado. Na noite em que tudo ficou claro, eu tinha 7 anos. Chovia fino. Daqueles dias em que o barro não seca e o ar pesa, a lua apareceu pouco entre as nuvens. Ouvi passos no quintal. Não eram apressados, eram cautelosos, como de alguém que não queria ser visto. Mas também não conseguia ir embora. Espiei pela fresta da janela, vi uma figura grande demais para ser um homem comum, mas ainda reconhecível. O corpo estava torto, os movimentos errados, como se cada gesto doesse. O que mais me marcou não foi o tamanho, foi o esforço para se manter de pé. Ele parou debaixo da mangueira. Mesmo à distância, eu soube aquele jeito de curvar o ombro esquerdo, a forma de apoiar o peso numa perna só. Era o mesmo homem que capinava os lotes da rua. Seu Betinho! Ele ergueu o rosto. Não havia fúria ali, nem ameaça. Havia vergonha. Levantou a mão, pedindo silêncio. Foi aí que entendi que aquilo não era algo que deveria ser visto. No dia seguinte, acordei no hospital. Disseram que me encontraram desacordada, no quintal, com febre alta e falando coisas sem sentido. Meu prontuário cresceu. Minha infância virou diagnóstico. Com o tempo, aceitei esquecer. Esquecer virou sobrevivência. Anos depois, voltei à cidade para enterrar minha mãe. A rua estava diferente, mas o silêncio era o mesmo. Perguntei por seu Betinho. Morreu, disseram. Por algum motivo, eu não acreditei. Naquela mesma noite, a lua estava cheia. Caminhei até a antiga marcenaria. O barro ainda guardava marcas antigas demais para serem novas. Ouvi meu nome, Sandra. A figura surgiu da sombra, alta, magra, com um rosto humano cansado demais para mentir. Eu nunca quis que você soubesse, disse ele. Criança não devia carregar isso. Mas eu carreguei, respondi. Ele assentiu. Alguns segredos não morrem com a gente. Eles só esperam quem consiga lembrar sem enlouquecer. Quando se afastou, não virou fera, não virou homem. Virou ausência. Desde então, nunca mais precisei de remédios. Por quê? Agora sei.
Nem toda loucura é delírio. Algumas são apenas memórias que ninguém quis escutar. Era sábado, eu lembro até hoje. Chovia muito e eu estava fazendo hora extra na marcenaria. Estava precisando de um dinheiro a mais e pedi ao meu patrão aquelas horas. Meu nome é Carlos, mas todo mundo me conhece por Carlinhos. A chuva caía pesada e o serviço já estava quase no fim. Eu pensava no caminho de volta, em ter que enfrentar aquela água toda até em casa. Moro a 2 quadras do trabalho, não passa ônibus por ali. Onde eu moro é roça. Ruas de terra, pouca iluminação. Casas ainda em construção, algumas de pau a pique. Terminei o serviço por volta das 10 da noite. A chuva, que já era forte, parecia ter engrossado ainda mais. Fiquei um tempo parado debaixo da tapagem da entrada da marcenaria, esperando ver se dava uma trégua. Quando a chuva diminuiu um pouco, resolvi ir. Não corri. Fui andando rápido, parando debaixo das árvores pelo caminho. Foi quando cheguei perto da casa de um senhor muito conhecido na região. Seu nome era Alberto, mas todos o chamavam de seu Betinho. Homem de meia idade, moreno de pele escura, fazia todo tipo de serviço braçal. Capinava lotes, cortava grama, podava árvores. Aqui na roça sempre tem esse tipo de trabalho, e ele era muito requisitado. Não falava muito, homem sério. Pouco se sabia sobre ele. As luzes da casa estavam acesas. Vi uma movimentação estranha lá dentro, como se alguém estivesse se contorcendo. Foi rápido e logo cessou. Em seguida, ouvi um barulho forte, como uma porta sendo batida. Eu já tinha passado da casa quando ouvi o primeiro rosnado. Era um som estranho, mais parecido com o de um porco do que com o de um cachorro. Logo depois veio o ataque, sem aviso algum. Apenas passos pesados, uma corrida forte. E então eu vi os olhos daquela coisa, amarelos, brilhando como faróis no escuro. Percebi na hora que não era um cachorro. A criatura era desengonçada. Tinha pedaços de tecido pendurados no corpo, como se tivesse estado vestida. O focinho era achatado, as orelhas caídas, mas os dentes eram grandes para fora da boca. Ela se aproximou rápido, fingindo pegar algo do chão, ameacei jogar. A fera parou, mas começou a me cercar. Até aquele momento estava de 4 patas, e na escuridão eu ainda não conseguia entender que tipo de animal era. Então ela se ergueu, ficou sobre 2 patas. Era grande, magra, quase 2 metros de altura. Os pelos negros eram ralos, cobrindo apenas partes do corpo. Eu corri, mas não corri para casa. Corri de volta para a marcenaria. A fera veio atrás, correndo pelo canteiro da rua. Como a terra estava encharcada, consegui driblar um ataque quando ela escorregou na lama e caiu. Passei de novo perto da casa do seu Betinho e gritei por ele. Seu Betinho! Foi estranho. A fera recuou quando ouviu o nome. Ele não respondeu. Continuei correndo até a marcenaria. Entrei e tranquei a porta. Pela janela que dava para a rua, vi a silhueta da criatura espreitando entre as árvores do outro lado. Não dormi naquela noite. Fiquei observando a movimentação dela. E parecia que ela fazia o mesmo comigo. Mesmo distante e escondida nas sombras, eu percebia algo humano naquela coisa. Por mais que minha mente se recusasse a aceitar, não tinha como negar. Era um lobisomem. O desespero tomou conta de mim. Será que essa coisa me conhece? Quem ele é? Foi então que me lembrei da movimentação estranha na casa do seu Betinho. Será? Estranhamente, esse pensamento me acalmou. Cheguei até a esboçar um sorriso. Logo depois, como num acesso de loucura, imaginei seu Betinho capinando lotes já transformado, enxugando o suor com uma toalha encardida e usando um chapéu de palha. Não consegui conter o riso. Vieram gargalhadas altas, descontroladas.
Olhei para a Vishintishimbarafera pela janela enquanto ria, e aquilo pareceu confundi-la. O medo foi desaparecendo de mim, dando lugar a uma euforia estranha. Dominado por essa loucura, peguei 2 pedaços de madeira fortes. Eram ipê ou maçaranduba. Não importava a qualidade naquela hora. O importante era ser forte e aguentar o que eu estava prestes a fazer. Eu saí da marcenaria. A chuva forte já havia cessado, caía apenas uma garoa. Atravessei a rua e fui em direção à fera. "Seu Betinho!" gritei. "Tá querendo me matar? Vou te dar uma surra agora!" O lobisomem se levantou. Era enorme, quase 2 metros. Seu Betinho, em forma humana, não tinha nem 1,70 m. Aquilo me encarou fixamente. Congelei por um instante, mas logo a raiva tomou conta de mim. Arremessei um dos pedaços de madeira, acertando o dorso da fera. Antes que caísse no chão, avancei e acertei outro golpe no braço. Ela rosnou de dor. Continuei golpeando. Braços, costas, pernas. Os golpes eram certeiros. Então me dei conta da minha loucura e corri de volta para a marcenaria. Antes de fechar a porta, olhei para trás. A fera estava ajoelhada na lama, respirando com dificuldade. Por um instante, vi aquela coisa levar a mão à própria cabeça, como alguém confuso, perdido. Tranquei a porta. O som do trinco ecoou alto na noite silenciosa. Encostei na parede e escorreguei até sentar no chão. Minhas mãos tremiam. Lá fora houve passos. Não eram mais corridas. Eram lentos, arrastados. Então ouvi algo que me gelou o sangue. Carlinhos. A voz era grossa, deformada, mas era uma voz. "Carlinhos, abre isso aqui." A lua surgiu entre as nuvens. Pela fresta da janela vi a criatura mais próxima. O corpo ainda deformado, mas com traços humanos surgindo por baixo do pelo ralo. "Você me machucou", disse ela, "mas eu sei que não fez por mal. Vai embora", murmurei. "Eu tento. Toda vez eu tento." O silêncio ficou pesado. "Não conta pra ninguém", pediu. "Se contar, eles não vão deixar eu trabalhar." Então eu entendi, não era só um monstro. Era um homem condenado a viver com aquilo. A criatura se afastou lentamente, desaparecendo entre as árvores. "Se chover de novo, não sai de casa, Carlinhos." Na manhã seguinte, vi seu Betinho capinando um lote. Mancava, o braço estava enfaixado. Nunca mais nos olhamos nos olhos. E até hoje, quando chove forte à noite, eu fico em casa,